Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vídeo polêmico que a gente vai gravar. Hoje temos jogos aí importantes aí nas categorias de base. Vamos falar muito aí sobre o nosso sub-20 que vai a campo mais tarde. E o Vasco da Gama ontem atropelamos o Confiança, mais 3 pontinhos aqui pro Rio de Janeiro. E o foco agora já é a partida aí contra a equipe do Sampaio Corrêa. E a Rede Globo, tentou diminuir a vitória do Vasco da Gama, alegando pênalti ali a favor do Confiança. O Petkovic se meteu, deu uma treta danada. E por falar em treta, não é mole não, galera. Conselheiro João Carlos Nóbrega, benemérito do Vasco da Gama, fez críticas públicas aí a Vanessa Rich, que falou mal aí do Eurico Miranda, distorceu as coisas. A gente vai falar um pouco mais sobre essa treta. E o primeiro reforço do Vasco da Gama para 2022, Goleiro voltando aos Gigantes da Colina, expôs o seu desejo de retornar a São Januário. Vamos falar muito aqui sobre esses assuntos. Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever aqui no canal. Deixe o seu joinha para impulsionar esse vídeo para mais vascaínos. E por favor, ativem o sininho. Galera, começar aqui falando das categorias de base. Hoje o Sub-20 tem um confronto importantíssimo na luta aí para se classificar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro desta categoria. Nosso adversário será o Palmeiras, jogo que acontece às 16h15 com transmissão do Sport TV. Hoje o Vasco está na 9ª colocação no Campeonato Brasileiro aí da categoria Sub-20 com 28 pontos e vocês sabem, os 8 primeiros se classificam para a próxima fase. O Vasco está 1 ponto atrás do Internacional e se vencer entra ali no G8. Perfeito? E galera, e ontem Vasco da Gama e Confiança. Olha, o jogo ganhou contornos dramáticos no final. Primeiro tempo do Vasco, eu confesso, foi ruim. O Vasco só teve uma chance aí, que foi uma cabeçada do Morato no finalzinho do primeiro tempo. Mas aí o Diniz refez a escalação, me pegou até de surpresa o Zeca no meio campo. Depois ele tirou o Léo Matos, colocou o Gabriel Peck, puxou o Zeca para a lateral direita. O time cresceu com isso e foi muito bom aí a gente ver o Gabriel Peck voltando a fazer bons jogos. Gabriel Peck que participou dos 2 gols aí. O Vasco da Gama com essa vitória aí maiúscula encurtou a diferença para 5 pontos aí com relação ao G4. Uma diferença que já chegou a ser de 12 pontos, pessoal. O Vasco está ali na 6ª colocação com 43 pontos e é o seguinte, dependendo do que vai acontecer na próxima rodada, o Vasco pode diminuir essa diferença para 2 pontos aí. O Botafogo, o Goiás e o CRB estão com 48 pontos. Perfeito? O Vasco poderia chegar a 46. E é o seguinte, o Botafogo joga ali com o CRB, um vai tirar ponto do outro e o Vasco, se ganhar do Sampaio Corrêa, vai ficar muito bem na fita. E olha só,
Alô, pessoal do Maranhão, galera do Maranhão, agora é com vocês. O bastão foi passado para vocês invadirem o Castelão no sábado e ajudar o Vasco da Gama. Galera aí de São Luís, compre o seu ingresso aí, represente, porque se o Vasco trouxer esses 3 pontos aí pro Rio de Janeiro, fantástico. Nenê jogando muita bola, o Cano voltando a marcar, Poupec jogando bem. E é o seguinte, galera, o Vasco tem tudo para já estar no G4 no jogo contra o Coritiba aqui em São Januário, se Deus quiser. Lamentavelmente, a Rede Globo tentou ontem diminuir a vitória do Vasco da Gama, falando que o Castan fez pênalti, né, no jogador lá do Confiança. O Petkovic, por intervir, falou assim: olha, o Vasco da Gama ganhou na bola, o Vasco jogou bastante, segundo o Petkovic. E o Petkovic enalteceu a torcida vascaína. O Petkovic falou: só gigante tem uma torcida como essa. Enalteceu o Vasco, parabenizou o Nenê que atendeu um garotinho no final do jogo, muito emocionante. Só cuidado, hein, Pet? Cuidado para não acontecer igual aconteceu com o Juninho, porque se elogiar o Vasco é mandado embora aí da Rede Globo. Bom, e com relação a Vanessa Rich, hein, galera? Rapaz, a Vanessa Rich fez críticas aí, na minha opinião, covardes ao Eurico Miranda. Ela simplesmente, depois de 21 anos, tocou aí no assunto aí que tinha sido expulsa de São Januário, se fazendo de vítima a doutora Rich. E é o seguinte, galera, o conselheiro benemérito João Carlos Nóbrega prometeu levar essa questão ao Conselho de Beneméritos. Vamos ver como vai ficar aí. E é o seguinte, né? Conforme eu falei aqui ontem, Dona Vanessa Rich trabalhava na Rede Globo, fez um trabalho lá que apoiou a Globo e em momento nenhum pensou no Vasco da Gama. Aí o conselheiro ainda disse, palavras do João Carlos Nóbrega, que ela tem parente aí que é conselheiro do Vasco da Gama. O que não me causa estranheza, até porque ela não é a única, né? O Vasco da Gama virou realmente um cabide de emprego aí. É a Vasco TV, a gente sabe aí que tem gente que não tem condição nenhuma de estar lá. Bom, com relação aqui a reforços para 2022, primeiro reforço do Vasco da Gama pode chegar agora em dezembro. Se trata do goleiro Fernando Miguel, que expôs o desejo de retornar ao Gigante da Colina. Fernando Miguel tem feito um ótimo trabalho, excelente trabalho no Atlético Goianiense, tem sido um dos principais goleiros aí da Série A e vai retornar ao Vasco da Gama após cumprir o seu empréstimo aí. E é o seguinte, o Vasco está precisando realmente de goleiro, o Vanderlei muito atabalhoado, certo? E assim, o Fernando Miguel teve esse período fora, foi bom para a carreira dele e ele retorna aí ao Vasco da Gama em dezembro para reforçar a equipe do Vasco para o próximo ano aí, o Vasco que vai precisar ter um elenco aí mais recalchutado. Fernando Miguel deixou claro o carinho que ele tem pelo Vasco da Gama, pela torcida do Vasco da Gama, e é o seguinte, expôs, né, o desejo de retornar. Bom, meus amigos, essas foram as notícias do Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!